Muy buenas noches, Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes y los que están e os que estão en diferentes naciones. em diferentes nações. Miguel Bermúdez Marín, Miguel Bermudes Marim, allá donde se encuentra lá onde ele se encontra, en la reunión de ministros, na reunião de ministros, colaboradores colaboradores y demás personas e demais pessoas que trabajan en el reino de Cristo. que trabalham no reino de Y también Cristo a todos los ministros de e otras também naciones, todos os ministros de outras nações, sus colaboradores, seus colaboradores, hermanos y hermanas irmãos e que irmãs trabajan brazo a que brazo trabalham braço a braço con los ministros com os ministros en cada congregación. em cada congregação. Y las maestras también E as professoras de também Cachorritos de León, de Filhotinhos de Leão, los y niños también que se encuentran reunidos as crianças também que se encontram reunidos nesta ocasião, esta nesta primera reunión de ministros y colaboradores, nesta primeira reunião de ministros e colaboradores, primer sábado, porque conforme primeiro al calendario sábado hebreo, los días porque conforme o calendário hebraico, os dias começam e terminam na tarde. hoy Já para os judeus, hoje é sábado, la desde caída del sol o llega pôr do durante sol eso es em de diante, 5:30 que isso a é 6:30 por ahí, de depende 5:30 a 6:30 por aí, cuál sea depende la temporada, qual seja a temporada, a estação na qual esté se viviendo. estiver vivendo. También mis saludos y E também minhas felicitaciones saudações e parabéns e felicitações a todos os ministros e congregações que están respaldando el proyecto que de estão construcción respaldando o de projeto la de gran construção carpa catedral, da grande carpa y también catedral a todos los e de também a Porto todos os de Porto están Rico respaldando el proyecto de la gran que carpa estão catedral, respaldando o projeto da grande carpa catedral e também aos trabajadores trabalhadores, de la construcción operários da construção, encabezados por el encabeçados reverendo José Benjamín pelo Pérez, reverendo José con Benjamin su Pérez, compañía American com sua Construction, companhia que American es la que está Construction, llevando a cabo que é a que está el realizando proyecto de construcción o projeto de de la gran construção carpa da grande catedral. carpa catedral. Mis felicitaciones Meus a parabéns todos a todos e en que este nuevo año neste novo ano 2015 Deus multiplique sus bendiciones multiplique suas y sea bênçãos mayor la bendición de este e año sejam maiores as bênçãos deste ano que está começando, que maiores las del año pasado, que as do ano También passado. nuestra labor sea E mayor também nosso trabalho seja maior que la del año pasado, do que o do ano que passado pronto se complete e que em breve la se obra de complete construcción a obra de y sea construção dedicada al e Dios seja dedicada ao Deus Altíssimo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele la reciba y se manifieste a receba e se manifeste ese nesse lugar lugar, como está prometido como está prometido, que se manifestará final no tempo y final nos dará la fe, e nos dará a fé de rapto, la fe para ser transformados y a llevados fé con Cristo para a la cena. sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no momento Tenga que ele tiver en su programa. designado em seu En programa, el nombre del Señor Jesucristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que sean prosperados espiritualmente sejam y materialmente prosperados espiritualmente e materialmente todos en forma em forma grande, para que así para que assim trabalhem grande também el programa em grande, de forma grande no programa divino. del Señor No Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo pedimos Todas estas bendiciones todas essas bênçãos para la iglesia del Señor para a Jesucristo Igreja do Senhor Jesus de Cristo este tiempo final. deste tempo final. Y que la manifestación de Cristo en este E que a tiempo final manifestação de Cristo sea neste en tempo final toda su plenitud seja como está em toda a sua plenitude, como está prometido na palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Es para mí un privilegio grande É para mim um privilégio grande con ustedes estar com vocês año más cerca de um la ano mais transformación. perto da No estoy transformação. diciendo que nos Não falta estou un año, dizendo que sino nos que falta um ano, estamos mas que año más estamos cerca. um ano mais perto. No sabemos cuántos años, Não meses, sabemos años quantos anos, nos meses, falta anos para la transformación, nos pero falta para a estamos un transformação, año mas más estamos cerca. um ano mais perto. Por el año en que cada uno de Pelo ustedes ano em nació, que cada um de vocês y nasceram, ahora cuenta sus años. e agora contem seus Los que anos. tienen Os que 15 têm años están 15 anos más estão cerca 15 anos mais de la perto transformación. da Los que transformação. tienen 50 Os que están têm 50 50 años estão más cerca 50 anos de la mais perto transformación, más cerca de da lo que estaban transformação, mais quando perto do nasceram. que estavam quando nasceram. Y E el que tiene más de 70 quem tem años, mais de 70 como anos, yo, como eu, estou estou 74 años 74 mais anos cerca e meio mais de mi perto transformación. da minha transformação. Y si alguien E se alguém desea que sea pronto, soy yo. deseja que seja em breve, sou eu. Por mí y por ustedes también. Por mim e por vocês também. Porque mientras más pronto Porque quanto mais seamos rápido transformados, formos nós transformados, iremos com Cristo iremos com a la Cristo cena de las bodas del à Cordero, ceia das bodas do Cordeiro, en donde onde será fiesta y en el cielo, será festa lá no mientras céu, la tierra estará pasando enquanto a terra estará por passando esos cambios por essas mudanças que la prepararán, que a para o prepararão reino do Messias. para o reino do Messias. terremotos, maremotos, Terremotos, vulcanes, maremotos, tormentas vulcões, y de todo, tempestades e de tudo, e estará acontecendo, la preparando tierra a terra para el reino del Mesías. para o reino do Messias. Esa es la forma en que va a estar preparada. Essa é a forma em que vai estar preparada a terra. Se renovará la capa Se renovará terrestre con a crosta terrestre volcanes, com os expelirá vulcões ceniza, que expelirão cinza, y luego a qual cairá, e depois terrenos fértiles, os terrenos se tornarão férteis como y devem ser, e se vivirá se viverá en la forma que Dios na desea forma que Deus que se deseja viva en el reino que se del viva no Mesías, reino do el reino Messias, milenial. o reino milenial. Para lo cual hay muchas Para o profecías qual que tienen que há cumplirse muitas profecias que têm que se en cumprir ese tiempo, nesse tempo, por lo cual tenemos que estar al pelo tanto qual temos que estar cientes de esas promesas divinas, porque Dios no va a dessas hacer promessas nada, excepto divinas, porque Deus não vai fazer nada, exceto o que Ele prometeu, o que Ele tem em seu programa, para realizar, e está falado do Gênesis Apocalipsis. ao Apocalipse. A medida que pasa À medida que passa do el Antiguo Testamento Antigo a las Testamento cosas del Nuevo Testamento, às coisas do Novo hay Testamento, más información, más luz há mais informação, mais luz sobre os diferentes temas que al día correspondem postrero. ao último dia. Uno de los eventos, Um dos el eventos, evento más grande prometido ou para el o día maior postrero, evento prometido para o último dia, la é segunda a venida segunda de Cristo. vinda de Cristo. Y para el ser humano no E hay para otra o ser esperanza humano, não há outra esperança do que a venida segunda de Cristo vinda de Cristo, para buscar y llevar con para él buscar e levar com Ele a los creyentes en aos crentes nele, que en este tiempo final que lo estarán neste esperando. tempo final o estarão esperando, assim como também estiver esperando em diferentes etapas a igreja. Pero por cuanto no era para Mas, aquellos tiempos, porquanto não era para aqueles Então, se não se tempos, cumpriu. então não se cumpriu. la fe para el rapto, A fé para o la rapto, transformación y el a rapto de los transformação e o rapto dos escogidos. Es que escolhidos. Dios en su programa É que tiene Deus em seu programa tem tiempo asignado um tempo para cada designado cosa que Él para va cada coisa que a Ele llevar vai a cabo. realizar. Leemos en Apocalipsis de capítulo Vamos ler em 10, Apocalipse capítulo 10, versos 1 en adelante. versículos 1 em diante, 1 al 11, donde nos dice: 1 ao 11, onde nos diz: Vi descender del cielo Vi a otro ángel fuerte, outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, con el arco iris por cima da sua sobre su cabeça, cabeza.
e estava o arco-íris. y su rostro era O como seu el sol, rosto era como o sol, sus pies como e os seus columnas de pés fuego. como colunas de fogo. Tenía en su mano un librito E abierto, tinha na mão um livrinho y aberto, puso su pie derecho e sobre el pôs o mar, seu pé direito y el sobre o mar izquierdo e o sobre la esquerdo tierra, sobre a terra. y clamó a gran voz como E ruge un clamou león. com grande voz como quando ruge o leão. E tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as Cuando los suas 7 vozes. truenos E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, que o tempo não seria mais. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus como anunciou aos profetas, seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. A profecia do último dia. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar. Queiram ter a bondade. Este anjo que desce do céu com o livrinho aberto em sua mão é Cristo, o qual, no capítulo 5 de Apocalipse, se apresenta e toma da destra de Deus o livrinho que está selado com 7 selos e depois o abre no céu e depois o traz à terra para entregá-lo à sua igreja por meio do mensageiro que estiver nesse tempo na igreja do Senhor Jesus Cristo, como mensageiro do último dia. Vemos aqui, no capítulo 5 de Apocalipse, onde nos diz: vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé um cordeiro, como havendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza. Proclamando com grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e a todas as coisas que neles há, dizerem: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. E adoraram aquele que vive para todo sempre. Isto foi o que aconteceu no céu, quando esse anjo forte que é Cristo toma o livro da destra do Pai que está sentado e o abre no céu e depois o traz à terra. Em Apocalipse capítulo 10, que foi a passagem que lemos no começo, onde mostra que há uma profecia para o último dia da parte de Deus, ordenada por Cristo, para o qual é importante saber sobre esse tema, porque tem a ver com o povo de Deus, o cristianismo, e será a profecia que antecede o reino milenial. Vejamos o que disse o reverendo William Branham na mensagem dos 7 selos, na página 57 desta versão em espanhol. Pela metade da página diz: para não ler o capítulo 5, pois já o lemos, diz: Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões do Apocalipse 10. Demos leitura ali também para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. Agora, isto já é o tempo do fim, porque diz assim: E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem,
e o celeste arco-íris sobre su cabeza. sobre sua cabeça. Ahora, si usted se fija bien, Agora, se você notar bem, notará que esta persona es Cristo. notará que essa pessoa é Si Cristo. usted se fija bien, notará Se você notar bem, que esta notará persona, que essa es Cristo. pessoa é Cristo. porque aún Porque en el Antiguo Testamento, ainda no Antigo él fue Testamento, llamado el ángel del ele pacto, foi chamado anjo do y pacto. él ahora E ele viene agora directamente a los judíos, vem porque a diretamente aos iglesia ha llegado a judeus, su fin. porque a igreja chegou ao seu fim. Ahora Bem, continuando. agora Y su rostro continuando. E o seu rosto era como o y sol, sus pies e os seus como pés columnas de como fuego. colunas de fogo. Recuerde que Cristo es el sol Recorde que Cristo é o de sol justicia. de Él justiça. es la luz del mundo, Ele como é a luz dice do mundo, como en San Juan diz capítulo 8, em verso São João 12. capítulo 8, versículo 12. Se Recuerde el ángel de Apocalipsis capítulo 1. recorda o anjo de Apocalipse Este es capítulo el 1, mismo. este é o Un mesmo. ángel es un mensajero. Um anjo é o Y él es mensageiro. un mensajero E a ele é o Israel. mensageiro a Israel. Miren, el mensajero de Israel Vejam, o mensageiro a es Israel, Cristo, que é Cristo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, el cual también es el o qual mensajero, também é o mensageiro à sua el igreja. ángel del pacto. O anjo do pacto, Cristo, Él es Espíritu Santo. o Espírito Santo. Ve usted, la iglesia Vê está a você? punto de A ser igreja raptada. está a ponto de ser raptada. Él viene por su Ele iglesia. vem pela sua igreja. Tenía en su mano un librito abierto. Tinha em sua mão um livrinho aberto. Aqui, En el capítulo 5 ou seja, no capítulo 5, estaba cerrado aqui y sellado. estava fechado e Pero ahora selado. está Mas agora está Agora está aberto aberto. no Apocalipse, Agora está capítulo aberto 10. em Apocalipse capítulo 10. Ya ha sido abierto desde que fue. Já foi aberto desde que foi selado. Entraremos a esto Entraremos nisso a la noche. na noite. Pero ahora Mas agora el libro o livro está abierto. está aberto. Para tener un cuadro claro, vimos que es llamado el ángel Para del ter pacto. um quadro claro, vimos que é chamado anjo do pacto. Vimos que é Cristo. Y la página 120 y 121 E nos na dice, página 120 e 121 nos diz do livro dos selos desta en español versão ahora nosotros, em espanhol, hablando del falando ángel fuerte de Apocalipsis do anjo 10, forte de Apocalipse dice, 10. ahora nosotros diz, vimos la misma cosa, Agora nós vimos a la mesma cual es coisa, Cristo. a qual é sabemos que Cristo. Cristo E sabemos sempre que é o Cristo mensageiro sempre é o mensageiro à Él igreja. llamado columna de fuego. Ele é chamado Ele coluna é de pacto. fogo, o anjo E do assim por pacto, estilo. e assim por diante. Ahora Agora podemos ver podemos ver que este misterio del ángel podemos fuerte ver es que este Cristo mistério viniendo do del anjo cielo, forte, que é Cristo el cual vindo es do céu, llamado o qual é chamado ángel del pacto, anjo do pacto, ángel de Jehová, anjo do o Senhor, también Espíritu Santo, ou também Espírito sol Santo, de justicia, ou Sol de Justiça, siendo el ángel del pacto, sendo o anjo do cuando pacto, vino en carne humana, quando veio em 2000 carne años humana, atrás, 2000 anos atrás, vino veio para establecer un nuevo pacto. Y por eso fue para que en la estabelecer última um novo cena con sus pacto. E discípulos, por isso foi tomando que el na pan, última ceia com seus dando discípulos, graças ao tomando o Padre, pão e partiu tendo e disse dado aos graças discípulos, ao Pai, partiu e deu aos no seus capítulo discípulos, 26, versos no capítulo 26 26, al versículos 29 26 ao de São 29 de São Mateus, Comed, este e es mi disse: cuerpo, Comei, isso é meu que corpo, por vosotros que por es vós partido. é partido. Y luego tomando la copa de E vino, depois, dando gracias al tomando Padre, o cálice de vinho e dando graças ao Pai, dice, disse: tomad Tomai de ella todas, porque esto es dele mi sangre del nuevo pacto, todos, porque este é o meu sangue do novo pacto, por muchos que por o muitos por vosotros ou por vós
es derramada. é derramado. Bebed de ella todos, porque Bebei esto es dele mi sangre del todos. nuevo pacto, Isso é o meu sangue, o sangue do novo que por pacto, muchos es derramado que é derramado para por muitos remisión para a remissão de los pecados. de pecados. Ahí está Aí está, diciéndole que va a establecer, dizendo que vai estabelecer o novo pacto que menciona Jeremías menciona Jeremias en el capítulo 31, no capítulo 31, al versículos 36, 31 ao donde 36, dice que hará un nuevo pacto onde diz que fará um novo pacto com Israel y con e com Judá, con el reino de Judá, Israel, com o el reino de Judá. de Israel e com o reino seja, de Judá. Ou seja, com Las tribus as tribos encabezadas por Judá, encabeçadas por Judá, a Judá y la tribo de Benjamín. de Judá e a tribo de Benjamim. Ese es el reino de Judá. Esse é o reino de Judá. Y luego el reino de Efraín E depois o reino de Efraim, o reino de Israel. ou reino de Israel, Es compuesto, está compuesto é composto, está composto pelas 10 tribos que corresponden que correspondem à parte norte de Israel. son en el nuevo pacto São no novo pacto las personas, as sus pessoas, corazones, seus las corações, que vienen a ser tablas, as que no de se piedra, tornam tábuas aunque não hay de personas pedra, que tienen mesmo que há pessoas sus que têm corazones como una piedra seus corações como uma pedra y no dejan que Dios e não escriba deixam que Deus sus escreva leyes suas en leis sus corazones como em Él seus lo prometió. corações como Ele prometeu. Y E otros outros son sensibles são sensíveis a la palabra de Dios, al à evangelio de Cristo, palavra de Deus, ao Evangelho de Cristo, y le dan e el corazón a Cristo, dão o coração a el Cristo, ángel del pacto que o escribió anjo do las- pacto en que las escreveu dos tablas de piedra, nas 2 tábuas de pedra los mandamientos divinos. os mandamentos Ahora las divinos. personas le dan el Agora corazón a as Cristo, pessoas dão o que coração a vienen a ser Cristo, las que tablas se tornam as de tábuas carne, de carne, Cristo escribe onde Cristo sus escreve mandamientos. seus mandamentos. Escribe lo Escreve correspondiente o al correspondente ao novo pacto que que Dios hace Deus faz con los que reciben a Cristo com como os que Salvador. recebem a Cristo como Salvador. El capítulo 10 del Apocalipsis marca, O capítulo 10 de Apocalipse marca o tempo final, porque marca la venida de porque Cristo, marca el ángel a vinda fuerte de que desciende Cristo, del o anjo cielo, forte que desce do el céu, Espíritu Santo viniendo o a su Espírito iglesia en el Santo día vindo à postrero sua igreja no último dia para traer la para profecía trazer final. a profecia final, a profecia do último dia, O sea, del séptimo ou milenio de seja, Adán hacia do acá, 7º milênio de Adão até como aqui, día postrero, como último dia, así como el que trajo assim como quem trouxe la profecía, a profecia, el mensaje profético para la séptima a edad de la mensagem iglesia, profética para a 7ª era da igreja, séptimo día, como edad sétimo de dia, iglesia, como era foi o de reverendo igreja, William Branham, foi o reverendo William Branham, con el cual com o qual precursó precursou la segunda a venida de segunda Cristo vinda de Cristo para para su iglesia, sua igreja, para a iglesia del Señor para a Jesucristo, igreja que do está Senhor aquí, Jesus Cristo que é aqui, esperando o porque está esperando porque tiene una invitación para tem ir a la um cena convite para ir à das bodas do ceia Cordeiro, e das Cristo, bodas do el Cordeiro, novio, e Cristo, viene o a buscar noivo, la novia vem buscar a para noiva llevarla con él a la cena de para las bodas del levá-la Cordeiro. com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Por eso le dará Por isso, la vestidura física que dará será a el cuerpo vestimenta glorificado, física que será o sin corpo el cual no se glorificado, puede ir sem o qual não se pode ir a la cena de las bodas del Cordeiro, à porque ceia no hay das avión, bodas do Cordeiro, porque não há para ir aviões. Para ir lá, solamente Cristo nos puede llevar somente Cristo os pode levar à a las bodas ceia del Cordeiro, das bodas do cuando Cordeiro, tengamos quando tivermos corpo nuevo, o corpo novo glorificado, y los que partieron, glorificado. E os esses que que partiram também
necessitam também ressuscitar em corpos glorificados para poder irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, que é na dimensão de Deus, a sétima dimensão, onde será investido Cristo e sua noiva como reis para estabelecer o reino milenial na terra depois dos 3 anos e meio de ceia das bodas do Cordeiro no céu e 3 anos e meio de grande tribulação na terra, onde diz a Escritura. Vejam o que acontecerá nesses dias. Apocalipse 10 diz no versículo 8 em diante: Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo. Já isso acontece aqui na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque João representa a igreja e ao instrumento que Deus tiver para o último dia no meio da sua igreja. E como a mensagem, a igreja sempre vem por meio do Espírito Santo dado ao mensageiro, e o mensageiro, e através do mensageiro depois o fala, o Espírito Santo à sua igreja, e se faz carne em sua igreja como se faz carne no mensageiro também. Essa foi a ordem divina sempre, por meio de mensageiros, chamados anjos, que significa mensageiro. E Deus não muda sua forma de atuar. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Já lhes disse que esse anjo é o anjo do pacto, é o Espírito Santo, é o leão da tribo de Judá. Porque Cristo diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas Vamos ler como diz aqui. Capítulo 22, versículo 16. Ao 17 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Quem ouve, diga: Vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Sempre, Cristo fala à sua igreja através do anjo mensageiro que ele tiver para essa etapa, essa era da igreja. E é assim para que o povo não esteja como ovelhas sem pastor. Para que tenham a mesma revelação de Deus e a transmitam à humanidade. O Espírito vem, o Espírito Santo e a esposa, a igreja noiva, dizem: Vem. Os dois dizem o mesmo. O Espírito Santo, por meio do mensageiro que Deus tiver para esse tempo, diz o que Deus revelou a ele, o que Cristo quer que sua igreja escute. Por isso, no livro
del Apocalipsis do Apocalipse, capítulo 2 2 y 3. e 3. Siempre al final dice, el que tiene Sempre ao oídos para final oír, diz: oiga quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a las iglesias. às igrejas. Él en cada etapa de la iglesia Ele, em cada etapa da tiene un igreja, instrumento. tem um instrumento. A ese instrumento, A esse esa persona instrumento, se le revela, essa pessoa le da el mensaje para esa etapa lhe de la iglesia. revela, dá a mensagem para essa etapa da igreja e a transmite ao povo, ao cristianismo, Se e agarran de ese mensaje los se creyentes agarram dessa mensagem os crentes em y Cristo lo proclaman. e o proclamam. Van alrededor Trabalham ao de ese redor mensaje correspondiente dessa a ese mensagem tiempo. correspondente a esse Y Dios tempo, cumple su e Deus programa cumpre para seu esa etapa de la programa iglesia. para essa etapa da Sencillo igreja. como eso. Tão simples assim. ¿Tendrá Dios para este tiempo un Terá programa? Deus para este tempo um programa? ¿Tendrá Dios para este tiempo un Terá mensaje? Deus para este tempo uma Ya mensagem? vimos aquí Já vimos que hay un aqui mensaje, que é uma profético. mensagem profética, será la profecía del día será a postrero. profecia do último dia. Vamos a seguir leyendo Vamos continuar lendo el verso 9. Y fui al ángel o versículo diciéndole que 9. me diese Fui, pois, ao el anjo e librito. lhe pedi que me desse o Fui al livrinho. ángel diciéndole que me diese el librito. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce Como la mía. como mel. Está sucediendo como le sucedió Está acontecendo como aconteceu a Jeremías a Jeremias también e também Ezequiel. a Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 2, A Ezequiel no capítulo en el capítulo 1, verso no capítulo 1, 3 al 10, versículo capítulo 3 ao 10, capítulo 3, 3, versos 1 al 14, versículos 1 ao 14, donde onde le dice diz: come lo que haya. o que encontres. Y vio un libro enrollado E encontrou um livro enrolado, escrito por dentro e por fora. y E dice, cómelo. disse: Y después coma-o. dice, ahora profetiza E depois con esas diz: agora palabras, profetiza com essas palavras, con las palabras de ese libro. com as palavras desse Profetiza ao livro. povo. Profetiza ao povo. Así es Assim é aquí en Apocalipsis aqui también. em Apocalipse também. Entonces toma el librito de la mano Tomei o livrinho da del mão ángel do anjo y lo comí. e o Y comi. era dulce en mi boca como Na la minha miel. boca era Pero doce cuando lo he como mel, comido, mas tendo amargo comido, mi o meu ventre ficou amargo. Es dulce en la boca para hablar. É doce na boca para falar La palabra, la revelación a divina, palavra, a pero revelação divina, mas las situaciones por las as cuales situações pelas quais pasará son passará amargas. são amargas. Y él me dijo, es necesario Então foi-me dito: que importa profetices outra que vez profetizes sobre outra muitos vez pueblos, acerca de muitos povos, línguas nações, e reis. línguas e reis. Y luego E depois, el capítulo 11 muestra quién o capítulo 11 es el que mostra profetiza quem é quem profetiza después depois sobre pueblos, naciones y lenguas. sobre povos, Capítulo nações 11 e dice línguas. del Capítulo 11 Apocalipsis, diz do que el Apocalipse, capítulo que le sigue dice entonces, que é o capítulo que segue, diz, capítulo 11, verso 13 en adelante, capítulo daré 11, a mis versículo dos 3 em testigos diante. que E darei profetizan poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de Estos son silício. los dos olivos Essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que están en pie que estão delante del Dios diante de la do Senhor da terra. tierra. Estos son Estes são los dos olivos as duas oliveiras de Zacarías, de Zacarias, capítulo capítulo 4, 4. por eso dice que son los dos Por isso diz que são olivos. as duas oliveiras.
capítulo 4, verso Capítulo 4, versículo 10 en adelante dice, porque los que 10 em diante menospreciaron diz: quem despreza o el día dia de las pequeñeces das coisas se pequenas, alegrarán. Y esses se alegrarão, verán la plomada en la mano de vendo Zorobabel. o prumo na mão de Estos Zorobabel. siete son los ojos São estes os de 7 Jehová, olhos do que Senhor recorren toda la que tierra. percorrem toda a terra. En el Nuevo Testamento No Novo Testamento, son são los 7 mensajeros os de las 7 7 mensageiros edades de la iglesia, das 7 eras da que son igreja, también las 7 que são estrellas também as en 7 la diestra estrelas na destra del Señor. do Senhor. Hablé más y le dije, Então perguntei ao anjo: o que são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? hablé aún de nuevo, Novamente lhe perguntei: ¿qué significan las o dos que ramas são de olivo aqueles 2 raminhos de que oliveira por medio de dos tubos que de estão oro junto vierten aos de 2 sí tubos de aceite ouro e como que oro? vertem de si azeite Y dourado? me respondió diciendo, Respondeu-me ele: ¿no sabes qué es esto? não sabes o que é isto? Eu disse: Señor mío, no. não, meu senhor. Y él dijo, estos son Então los ele dos disse: ungidos estes são os 2 estão ungidos que delante del assistem Senhor diante do de Senhor toda la tierra. de toda a terra. Estos son Estes são los ministerios de os Moisés ministérios de Moisés y Elías, e Elias, repitiéndose en el día se postrero repetindo no último dia para llamar y juntar para chamar e juntar 144.000 hebreos, hebreus, 12.000 12.000 de cada tribu. de cada tribo. Estos son los ángeles Estes são os anjos o mensajeros de ou mensageiros San Mateo capítulo de São 13, Mateus capítulo 13, capítulo 24 capítulo de San 24 Mateo, de São Mateus, versos 30 al 31, versículos que dice, 30 ao 31, entonces aparecerá la señal del que Hijo del diz: Hombre en el cielo. Y então aparecerá no céu o lamentarán sinal do todas Filho las do Homem, e tribus de la todos tierra, os povos da e terra verão se o Filho do lamentarão, Hombre viniendo e verão o Filho do sobre Homem as nuvens vindo del cielo, sobre as nuvens com do céu, poder e grande com glória. poder e grande glória. enviará sus ángeles E ele com enviará gran os voz de seus anjos com trompeta, grande voz de e juntará trombeta, sus os escogidos quais de ajuntarão los os seus quatro escolhidos, vientos, desde desde os un 4 extremo del ventos, de cielo uma a outra hasta el extremidade otro. dos céus. Veamos lo que nos dice el reverendo Vejamos William o que nos diz o reverendo William Branham Branham con relación com relação a estos ángeles con gran voz de a trompeta. estes anjos com grande voz de trombeta. Página 458 e 459. Página 458 e 459 do livro dos selos em espanhol diz, El último párrafo. no último parágrafo: então es entre el sexto y séptimo Então é sello, entre o sexto e quando sétimo llama selo, esta quando gente, ele chama los cuales fueron mencionados essas pessoas, por os quais foram Jesucristo en mencionados Mateo, por Jesus capítulo Cristo em Mateus 24, verso 31. Quando a trompeta suena, será Quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta. Soa uma trombeta. Agora vejamos mais claro em São Mateus 24, versículo 31. E enviará seus anjos. Não é somente um, mas dois, com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, se ouve o som da trombeta. Sempre foi assim. A voz de Deus chamando a batalha. Deus está falando. Estes dois anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo soa a trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo, que foi São Paulo, soou a trombeta. Nos dias da voz do segundo anjo soou uma trombeta. E assim foi quando ele mandou cada um. Mas quando foram anunciados estes selos, estavam todos juntos em uma grande cena divina para chamar um grupo de pessoas. E houve o som de uma só trombeta. Foram abertos 7 selos. Ele está reunindo seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra.
como hemos visto, Como él vimos, habló de los 6 ele sellos, falou dos 6 pero no selos, dijo nada del mas não séptimo disse sello, nada del do séptimo sétimo sello. selo. Veamos en San Mateo Vejamos em 24, São verso Mateus 32. 24, versículo 32. Jesus entra. Que Jesus entra. Vemos em São Mateus capítulo 24, Vemos verso em 32. São Mateus, Jesus capítulo entra 24, entrar, versículo 32, que a Jesus hablar em entra a parábolas falar em parábolas relacionadas ao tempo do de los chamamento judíos escolhidos. dos judeus escolhidos. Aí, no tempo da vinda do anjo forte de Cristo, é que é feito esse entrelace com os judeus. Por isso, quando o reverendo William Branham quis ir a Israel para pregar, o anjo disse: não é teu tempo, não é o tempo ainda. E já estando no Cairo, Egito, para passar a Israel, o anjo disse que não fosse a Israel, que fosse a outro lugar. E não foi a Israel, depois que tinham tudo preparado para uma campanha lá. Porque os judeus não são chamados na 7ª era da igreja. É mais acima, a era de ouro da igreja. Aí é que o chamado para os judeus tem que ocorrer. E somente saberá o que tem que ser falado para os judeus quem for enviado para esse trabalho. E isso será o quinto Elias. O reverendo William Branham foi o quarto Elias. João Batista foi o terceiro Elias. Eliseu foi o segundo Elias. E o primeiro Elias foi Elias Tisbita. Tão simples assim. São os ministérios de Moisés e Elias, se repetindo no último dia, do qual não podemos explicar muito, para que não surjam imitações, porque tudo isso está dentro do 6º selo e 7º selo. O 6º selo são as 2 oliveiras, Moisés e Elias. E o 7º selo é Cristo, a vinda de Cristo, a sua igreja. E também não se pode explicar muito, para que não haja imitação do que Deus vai fazer. Tudo isso vai se esclarecer no cumprimento da visão da carpa, onde o anjo que apareceu a Moisés naquela sarça lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, o qual é o mesmo anjo do pacto, Cristo, em Espírito Santo no meio da sua igreja, mas se encarnou em Jesus, o anjo do pacto, o Espírito Santo. Emmanuel, Deus conosco, como diz Isaías capítulo 7, versículo 14, São Mateus também nos fala do mesmo quando nasceu Jesus. Ou quando, ainda antes de nascer Jesus, no capítulo 1 de São Mateus, diz: eis, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Está citando Isaías capítulo 7, versículo 14. Aqui, São Mateus está citando. Tudo o que Deus está realizando em seu programa sobre o novo pacto, está realizando no meio da sua igreja.
como Dios obró por medio de Jesucristo, Como Deus operou por meio de Jesus Cristo, Cristo en Espíritu Cristo Santo em está Espírito obrando Santo esteve operando em e de su através iglesia, da sua igreja, porque su iglesia es porque sua igreja su ayuda idónea é sua ajuda que idônea Dios le ha dado que Deus lhe deu para para la simiente de Dios, a semente de Deus, la simiente de Cristo, a semente de Cristo, que son los miembros que são os de su membros iglesia, da sua igreja, nazcan nasçam en el reino de Dios, no reino de Deus, lo cual es el nuevo o qual nacimiento, é o novo así nascimento, como nacimos aquí en la assim tierra como por medio de nascemos aqui na nuestros terra padres por meio dos nossos terrenales, pais terrenos, nacemos de nuevo nascemos de por medio de novo Cristo y su iglesia, por meio de Cristo e sua igreja, recibirlo como Salvador ao recebê-lo como Salvador e nascer da água do Evangelho e do Espírito Santo, e assim hemos nacido en el reino de Dios. nascemos no reino de Deus. Eso es Isso é lo que tiene que ocurrir o que tem que ocorrer en una persona para que em uma reciba pessoa para que la vida receba eterna en su alma a vida eterna em sua alma y e recibe ese primer paso, receba esse primeiro que é passo, que é recibir el Espíritu de Dios, receber o Espírito de Deus, lo cual o qual tenía que ser hecho así tinha que ser en los días feito de Adán y Eva, assim pero nos Eva dias de se Adão e adelantó. Eva, mas Eva se adiantou. Y ahora E agora se recibe el nuevo se nacimiento recebe o novo nascimento por medio de Cristo, por al meio de producir Cristo, ao el nuevo nacimiento, al produzir o novo o al nascimento, ao dar el produzir Espíritu, ou ao dar o Espírito a todos los que lo reciben como os que o Salvador son recebem como bautizados Salvador e são en agua en su batizados nombre. em água em seu Y nome, nacen e nascem en el reino de Dios. no reino de Y por Deus. eso San Pablo en E Filipenses, por isso capítulo São 3, Paulo em Filipenses versos 20 capítulo e 3, 21 nos dice, "Vuestra versículos cidadania 20 ao 21 nos diz: está en los cielos, vossa É a cidadania está nos cidadania céus. É a cidadania de la persona da pessoa que ha nacido de nuevo, que nasceu de ahora novo, nacido del cielo, agora el nuevo nasceu nacimiento do celestial, céu, porque o novo nascimento é por celestial. consiguiente, é E, cidadão consequentemente, é um cidadão celestial con todos celestial com los derechos de todos os direitos ciudadanía de celestial. cidadania celestial. Por eso es que el libro Por isso é que sellado con 7 o sellos, livro que es selado abierto com no 7 cielo, selos, que é aberto no capítulo céu, 5 de Apocalipse, no capítulo traído a la 5 de tierra en el Apocalipse e capítulo 10, trazido à terra no capítulo 10, traído é a trazido su iglesia y en medio à de su sua igreja e no meio de sua igreja, en y conforme al orden em de e Cristo, conforme a ordem de Cristo, estar en medio de su iglesia e estar no hablarle a meio su da sua iglesia, igreja, a falar à sua hablando igreja, primero falando al primeiro instrumento que él tenga ao instrumento en su que ele iglesia, tiver em sua e igreja, através dele, luego, e através dele, depois, ese instrumento le ungido, habla esse instrumento a la fala iglesia à igreja lo que o le que fue transmitido, revelado a lhe él. foi transmitido, revelado a Por ele. consiguiente, E, lo que consequentemente, estarán escuchando o no es que un hombre, sino estarão escutando não é um Cristo homem, no mas Espírito Santo Cristo em falando Espírito através Santo desse falando homem, através desse el homem, mensaje correspondiente a mensagem correspondente a ese tiempo. a esse tempo. Y son llamados y juntados los escogidos de cada edad en esa forma. E são chamados e juntados Que escolhidos Cristo, de Espírito cada Santo, era lleva nessa forma em que Cristo, a cabo. em Espírito Santo, realiza. Recuerde que son muchos los llamados, pero pocos los Recordem que são muitos os chamados, mas escogidos. O sea poucos que os no escolhidos. Ou todo seja, que cristianismo nem todo o cristianismo es é la iglesia novia del Señor. a igreja noiva do Las Senhor. vírgenes prudentes son los elegidos, As los virgens escogidos, prudentes são os eleitos, os escolhidos que tinham que aparecer na terra para confirmar seu lugar na vida eterna e receber vida eterna. São as ovelhas do Pai que Dios le ha dado que a Cristo para que Deus las deu a busque y les Cristo dé. para que as busque e lhes dê vida San eterna. Mateo, San São Juan, Mateus, capítulo 10, São João, versos capítulo 27 10, al versículo 30. 27 ao 30. Si Adán y Eva no hubieran pecado, Se Adão e Eva não tivessem pecado, usted você apareceria, nasceria aqui nestes dias, en este siglo o en el pasado. neste século ou no passado? Não. Yo hubiera nacido hace Já teria nascido 6.000 há años 6.000 anos y algunos más. e alguns mais. Pero Mas
por meio do segundo Adão, que é Cristo, por meio e do la segunda segundo Eva, Adão, que é Cristo, e a segunda hemos Eva, nacido en el reino de Cristo, nascemos no reino de por meio Cristo, do novo nascimento, por meio do meio do Espírito novo Santo, nascimento, por meio do Espírito Santo. E todo lo que se perdió, tudo que Cristo lo restaura. se perdeu, Lo Cristo redime. restaura, o redime. Y ahora, según la E carne, agora, segundo a somos carne, descendientes del primer Adán. somos descendentes do primeiro Adão e a primeira Eva. segundo o Espírito, Mas, segundo o el Espírito, nacimiento, o nascimento novo, somos hijos somos filhos de la palabra, da palavra, que está en la iglesia, que está na que es la igreja, verdad, y de Cristo, de era em era, del e de esposo, Cristo, o sea, o esposo, ou seja, de la segunda Eva, que es la iglesia, da segunda Eva, que é a y del segundo igreja, Adán, que es Cristo, e do segundo Adão, que é Cristo. somos descendientes, Somos la descendentes, simiente somos de a Cristo. semente de Cristo. Recuerden que Recordem que San Mateo capítulo em 13, São versos Mateus capítulo 13, 1 al versículos 23, 1 ao 23, dice que el que siembra la buena diz que simiente, quem semeia a boa semente, o San Mateo capítulo ou 13, São versos Mateus capítulo 13, 30 al versículos 43, 30 ao 43, dice que el que siembra la buena semilla, diz que quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, Cristo. Cristo. Y dice que la buena E simiente diz que a boa semente son los hijos de los reinos, são os filhos do los hijos reino, de Dios. os filhos de Deus. Y E dice que el trigo son diz que o trigo los são hijos de los reinos, os filhos do reino, los hijos de Dios. os filhos de Deus. Esa es Essa é la descendencia a de descendência Cristo. de Cristo. Por eso es que Por isso é que todo lo que es Cristo, rey, tudo o que é Cristo, rei, sacerdote, sumo sacerdote y juez, e juiz, lo son también o são los também creyentes en Cristo, os pertenecen crentes em Cristo, a esse pertencem gabinete a esse gabinete del reino, do reino, son são de la realeza. da realeza. También pertenecen al gabinete Também pertence ao gabinete judicial. Por eso son judicial. jueces. Por isso são Também. juízes também. Y pertenecen E pertencem al orden à ordem sacerdotal de Melquisedeque. Por isso são também sacerdotes. son de ese orden, São dessa ordem, son são de ese gabinete de Cristo. desse gabinete de Y Cristo por consiguiente son los e, herederos. consequentemente, são os Y por herdeiros consiguiente e, viene el consequentemente, título de propiedad. vem o de título toda de herança. propriedade de toda herança para Cristo Cristo reclamar su herencia, reclamar sua herança, redimido con su sangre tudo que preciosa, ele redimiu com seu sangue y precioso restaurarnos e a la vida eterna física con nos él. restaurar a vida em teu eterna reino. física com ele em seu Tan reino. sencillo como eso es un programa. Tão simples assim, é um Divino. programa divino. Usted Você teníamos que aparecer. e eu tínhamos que aparecer. Y ya hemos aparecido E para já tomar aparecemos nuestra posición para tomar nossa no reino posição de Cristo no reino de Cristo y ser agradecidos a e Dios ser agradecidos a Deus, que estábamos en Dios que estávamos em Deus eternamente como um pensamento divino. Somos genes del Somos pensamiento gens divino. do pensamento divino. Él pensó Ele pensou en usted y en mí. em você e em Él mim. pensó cuántos Ele hijos, pensou hijas iba a quantos tener. filhos e filhas ia ter. Una cosa es ser siervos y otra Uma cosa es ser coisa hijos. é ser servos e outra coisa é ser filhos. Los creyentes en Cristo Os son crentes em Cristo são os filhos hijas de Dios. e filhas de Deus. Dios llamó a Abraham siervo. Deus chamou a Abraão servo, Abraham, Isaac, Abraão, Jacob, Isaac e Jacó, los patriarcas, os patriarcas todo el pueblo de Israel, e todo o são povo de Israel são mencionados mencionados como siervos. como servos. Por lo tanto, Portanto, hay una diferencia há uma diferença grande entre siervos grande entre servos e hijos. e filhos. Las bendiciones celestiales
As bênçãos celestiais pertencem a la iglesia del Señor à Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Han nacido en el reino Nasceu no reino de Cristo porque su de reino Cristo, porque seu reino é um reino espiritual. E quando tenga su reino físico acá en tiver esta seu dimensión, reino físico aqui nessa dimensão, estaremos con él también, estaremos com ele também, em corpos glorificados, glorificados, visibles visíveis e invisibles cuando se quieran hacer e invisíveis quando Lo quiserem se tornar invisíveis. O pasaba mesmo con Jesucristo que ya acontecia com Jesus Cristo já resucitado y glorificado. ressuscitado e glorificado. Es la clase de cuerpo más É o tipo de importante corpo mais importante que Dios que Deus tiene tem para los creyentes en Cristo. os crentes em Cristo. Por eso, los Por ángeles isso, os anjos son são servidores servidores enviados para servir a los herederos. enviados para servir aos herdeiros de saúde, de salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14 e Hebreus capítulo 1, versículo 5 ao 7 nos fala que Deus fez aos seus Vamos a leerlo completo aquí. Vamos ler completo aqui. Verso 6 en adelante dice, Versículo 6 em diante diz: y otra vez, E, quando novamente, introduce el primogénito ao introduzir o primogênito no mundo, diz: adórele todos los ángeles de E Dios. todos os anjos de Deus o adorem. Dice, E el que quanto hace aos sus anjos ángeles diz: espíritus, Quem de seus sus anjos ministros faz espíritos e llama de de fuego. seus ministros labareda de fogo. Y el verso 14 dice, de este E o mismo versículo capítulo de 14 diz Hebreos, deste mesmo capítulo no son 1 todos de Hebreus: espíritus ministradores Não são todos eles espíritos enviados ministradores para servir enviados para servir de a los que serán favor herederos dos que hão de de la herdar salvación? a salvação? Los enviados Ou seja, enviados a los creyentes en Cristo aos para que crentes sirvan em Cristo para que os a sirvam, todos los miembros de la sirvam a iglesia todos del os Señor membros da Jesucristo. igreja do Senhor Jesus El ángel Cristo. de Jehová acampa en O derredor anjo de do los que Senhor acampa ao temen redor dos que y o los defiende. temem e os defende. Quando Cristo Quando estuvo aquí en Cristo la tierra en esteve carne, aqui na terra em y carne estuvo e ayunando esteve por 40 jejuando por 40 dias, anjos días, estaban con él estavam com ele y lo cuidaban. e cuidavam dele. Quando Quando oraba, orava, ángeles también anjos também estaban con él. estavam com ele. Cuando murió Quando morreu y fue sepultado, e ángeles foi sepultado, anjos de Dios, dos ángeles de estaban Deus, a la dois cabecera anjos y otro estavam um à cabeceira e outro na en la parte dos cueva pés, donde na había sido colocado. cova onde tinha sido colocado. Y cuando resucitó, E quando ressuscitou, dice la escritura que un diz a ángel Escritura que um anjo abrió abriu, o removió la piedra removeu a estaba en la pedra puerta, que estava da na sepultura. porta da sepultura. y cuando las E quando María Maria Madalena e também de outras las hermanas das irmãs, como María como Maria y las otras Marías e as outras Marias, fueron a la tumba, vieron foram ao túmulo, viram também ángeles de Dios anjos de Deus, que le dijeron, ¿a quién buscáis? que disseram: A quem No buscais? está aquí, Não está ha aqui, resucitado ressuscitou dentre os mortos. Por que Al que buscais entre os mortos ao que vive? E quando Cristo subiu ao céu, Dos ángeles le aparecen dois a los anjos discípulos, ¿qué estáis aparecem mirando aos al cielo? discípulos e dizem: Que estáis olhando ao céu? Este mesmo Jesus que foi tomado dentre vós ao céu, assim mesmo voltará. De los Hechos, capítulo Livro versos de Atos, capítulo 1, versículos 1 al 12. ao 12. Ángeles Anjos aparecen aparecem a los herederos de salud. aos herdeiros de saúde. O anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias para anunciar que teria um filho e que chamariam
colocasse por nome João, e ele viria delante del Señor, diante do preparando al Senhor, pueblo. preparando ao povo. Era Era el tercer Elías. o terceiro Elias, ou seja, o ministério de Elias manifestado pela terceira ocasião Otro hombre em outro no se homem, tiene que llamar chamado João. Não tem que se chamar Elias, fiel, porque Elías porque Elias é o ministério de Elias reconhecido, esse ministério como o ministério de Elias, manifestado em diferentes mensageiros. Quando veio o reverendo William Branham, o espírito ministerial de Elias estava operando no reverendo William Branham pela quarta ocasião, precursando a segunda vinda de Cristo. Assim como João, com sua mensagem, identificou aquele ao qual estava preparando o caminho ao Messias, Jesus chamado Cristo, chamado Messias, com sua mensagem o identificou, disse: aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Entre vós está um, ao qual não conheceis. Lhes disse: ele é quem vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado. E diz que ele recolherá o trigo em seu celeiro, e a palha, para queimá-la em fogo, será recolhida. Sua pá em sua mão está, com o que se assoprava a palha para lançá-la ao fogo, e que o grão de trigo ficasse livre. Não sei se alguns recordam, também algumas vezes, na cozinha, as damas, antes, quando colocavam arroz sem cozinhar em uma vasilha, faziam assim, sopravam para que a palha saísse, fosse, ou feijões ou qualquer coisa. Pois Cristo tem a pá, quem assopra a palha para que se despegue do grão de trigo dos escolhidos, desgrude do trigo dos escolhidos. A profecia do último dia. Agora, vimos quem é, e através de quem é, que Cristo, o Espírito Santo, traz a profecia do último dia, é por meio das duas oliveiras para os judeus. E entre os gentios estará, primeiro, estarão para levar dos gentios da igreja do cristianismo aos judeus a palavra de Deus correspondente aos judeus. E Deus respaldará esse trabalho. Há uma bênção grande para os judeus. E receberão, vão ser selados 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Mas antes, terão sido selados com o Espírito Santo os escolhidos do cristianismo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E serão transformados os que estarão vivos, e os que morreram serão ressuscitados em corpos eternos. A profecia do último dia. Essa é a profecia contida no livro, selado com 7 selos, que o traz já aberto, o anjo forte que desce do céu. Esse título de propriedade da vida eterna vem aqui à terra, a segunda Eva. O recebe primeiro, o segundo Adão, que é Cristo no céu, recebe esse título de propriedade para trazê-lo à sua igreja. E o mistério do sétimo selo, que não foi aberto no céu, ou que não foi revelado, o conteúdo, quando foi aberto em Apocalipse 8,
será revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo o mistério. É o mistério da segunda vinda de Cristo à sua igreja. Como veio ao seu povo Israel, ao povo do pacto antigo, virá ao povo do novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O reverendo William Branham diz na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Pela página 7 a 11, diz: quando virá e como virá, não sabemos. E se ele sabia algo, tinha que ficar calado, para que não surgissem imitações. Ele sabia bastante. Desse mistério ele sabia, mas muito. Mas o que os trovões falaram diz que estava no idioma desconhecido para ele. Portanto, isso está pela página 464 e 465 e 474 e 475. E a página 469 e 488, 89, 81, 82, 83 e 84. As últimas 4 ou 5 páginas do livro dos selos. Aí está um resumo claro do que será a vinda do Senhor. O anjo que era diferente aos demais disse o reverendo William Branham que era quem tinha o sétimo selo. Assim, como cada mensageiro de cada era lhe correspondeu dar o que da parte de Deus tinha que dar com relação aos selos que se cumpriram em seu tempo. O anjo que tem o sétimo selo, a ele corresponde então revelar. Cada anjo revelava ao mensageiro da sétima era o que tinha que revelar. Mas, quando lhe correspondeu a revelação do sétimo selo, aí, mesmo que ele soube muito, não lhe foi dada permissão para falar o que deixaria aberto o sétimo selo. Porque não podia ser aberto ao público o sétimo selo ainda, mas vai ser aberto em uma grande carpa catedral, sob a terceira etapa da qual fala o reverendo William Branham, e aí os trovões vão estar emitindo suas vozes. Cristo como leão vai estar falando e revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, que nos dará fé para ser transformados e raptados e ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Recordem que Cristo diz: eis que cedo vem o meu galardão comigo, para recompensar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, versículo 12. A mensagem do tempo final do último dia é o conteúdo do livro selado com 7 selos. E, sobretudo, o sétimo selo ao final. Por isso é tão importante ter as mensagens, os livros das 7 eras da igreja e dos 7 selos, pregado pelo reverendo William Branham, para estar ciente do que está falado,
que vai acontecer, para que estemos vigilando, para que estejamos vigiando, sabendo que la tercera etapa que a terceira etapa hablará por sí mismo. falará por si mesma. O sea, todo lo que fue dicho Ou que seja, tudo que Deus foi vai fazer na dito, terceira etapa, que quando Deus vai veamos fazer sucedendo essas na coisas, terceira que etapa, vai quando na terceira virmos etapa, acontecendo essas coisas, é a terceira está etapa que está llevándose a cabo se de realizando parte de Dios. da parte de Deus. Lo que identificará la O tercera que etapa será identificará a terceira etapa será cumplimiento de lo que está o prometido, cumprimento do que está prometido la profecía na del día profecia postrero. do último dia. Que Dios nos ayude en este nuevo Que año, Deus nos ajude neste novo ano, que pronto todos que em breve todos hagamos la parte façamos a que parte nos corresponde, que nos de acuerdo a como corresponde Dios ha de colocado acordo a nuestro como corazón, Deus colocou em vosso coração, para todos los para trabajos todos os que trabalhos se están llevando a cabo que estão se realizando en favor de la iglesia del a Señor favor da Cristo Igreja do Senhor Jesus Cristo e a de la favor familia humana. da família humana. Y E que Dios nos prospere que Deus más nos prospere abundantemente en este mais nuevo año abundantemente neste novo ano, para para más trabalhar en la obra del mais Señor. na obra do Senhor. Y que pronto E que em breve tenhamos la gran carpa a catedral grande carpa catedral funcionando para funcionando para benefício del cristianismo do y de cristianismo toda la familia humana. e de toda a família humana. Y les reitero E mi aprecio y reitero agradecimiento y meu felicitaciones apreço por e agradecimento e felicitações la labor pelo que trabalho ustedes han hecho en todos los que vocês campos fizeram em todos os em campos a favor de la familia humana, da família en humana, favor de a favor proyecto de la construcción do de la projeto gran da catedral. construção da grande carpa catedral. Y algún día E algum dia la tercera etapa a será terceira etapa manifestada en toda su será plenitud manifestada em toda a sua plenitude para el mundo entero, para o mundo inteiro, para para las vírgenes as insensatas virgens insensatas e para as virgens prudentes. que las bendiciones de Cristo, Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês que estão presentes e os que estão en otras naciones. em outras nações. Y Miguel, E Miguel, que Deus Bermudes te Marim, bendiga, que te Deus te guarde, abençoe e te e te guarde use neste e ano te use neste ano el doble o el dobro triple, ou o 5 triplo, veces más 5 vezes de lo que mais te usó do que te usou año no ano 2014. 2014, junto junto a tu familia, à tua família todos e los a ministros, todos os ministros, congregaciones, congregações e hermanos irmãos de todos los países, de todos os países, no nome del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Continúen pasando una noche Continue feliz, passando uma noite feliz cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador este primer sábado neste primeiro sábado del mes. do mês, En esta reunión nesta reunião de ministros y de colaboradores ministros e colaboradores que están en pie estão em pé para para trabajar trabalhar este año. neste mais ano abundantemente. mais abundantemente. Estamos Estamos en las manos del Señor nas mãos Cristo, do Senhor para Jesus que nos Cristo use grandemente para que em nos sua use obra, grandemente em neste sua obra tempo final. neste tempo Dedico final. Dedico a ti, Señor a Ti, Jesucristo, Senhor todas Jesus estas Cristo, personas todas que essas estão pessoas que escuchando, estão me escutando aqui presentes e em outros países, e ministros, colaboradores, e todos os que trabalharam e trabalham em todos os projetos que realizamos. Em Tuas mãos os encomendo, use-os grandemente, prospere-os espiritualmente e materialmente, e use-os grandemente em Teu programa, correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, Pai Celestial. Amém e amém. Bom, hoje, como que tivemos escola bíblica, é que temos que conhecer as profecias correspondentes para o último dia, porque isso é o que nos traz a bênção a todos nós.
as profecias do tempo de Moisés para a liberação dos hebreus foi de benefício para eles lá. E agora tudo aquilo é tipo e figura do que corresponde ao nosso tempo, ou seja, que temos que nos ocupar do que compete a nós. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando uma noite feliz. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez e no próximo domingo já estarei com vocês novamente para continuar conversando das coisas que correspondem ao nosso tempo, que são as que nos trazem as bênçãos de Deus para a alma, o espírito e o corpo. Porque são as promessas profetizadas que vão ser materializadas em nossas vidas, na igreja, em nossa família e assim por diante. Bom? Como hoje não é vigília, pois vamos deixar por aqui o reverendo José Benjamin Pérez para continuar. E com mais ânimo e força e energia este ano 2015 para trabalhar na obra do Senhor e com mais entusiasmo, alegria e felicidade, porque isso é o que nos torna felizes, o trabalhar na obra do Senhor. Reiterando o apreço e agradecimento também aos que trabalham na gráfica, aos que trabalham nas máquinas, câmeras, os equipamentos das câmeras, às professoras também e aos pais de família que trazem seus filhos à escola bíblica e também às demais atividades da igreja e a todos os que pouco ou muito fizeram na obra do Senhor. Eu peço a Deus que os abençoe grandemente para que aquele que não pôde fazer muito nesse ano possa fazer mais. E nos amando com toda a nossa alma uns aos outros e orando uns pelos outros, orando pela igreja do Senhor, orando por todos os trabalhos que estão se realizando. Que Deus os abençoe a todos.